O corpo humano é um complexo organismo que depende de complexas ferramentas para se manter vivo e saudável. Nosso corpo está diariamente exposto às intempéries e principalmente a agentes patológicos variados, que podem trazer ao mesmo sério risco de adoecer e até mesmo levá-lo a óbito. Felizmente, o corpo humano é protegido por um sofisticado sistema de defesa, que o protege desses agentes invasores. Esse sistema é conhecido como sistema imunológico e tem como função proteger o nosso organismo de agentes patológicos, os antígenos, no caso, vírus, bactérias nocivas, entre outros. O sistema imunológico é composto por anticorpos, também conhecidos por imunoglobinas. Gamoglobinas são glicoproteínas sintetizadas pelos linfócitos B, utilizada pelo sistema imunológico para identificar e neutralizar antígeno. A principal função desse sistema é a de fazer o reconhecimento do que é próprio e do que não é próprio do organismo de um indivíduo. Esse sistema discriminatório, próprio e não próprio, desempenha o papel fisiológico de prevenir infecções e erradicar as infecções estabelecidas por agentes patogênicos. Estruturalmente, os anticorpos são compostos por duas cadeias leves e idênticas e duas cadeias pesadas, também idênticas. As cadeias leves se ligam às cadeias pesadas através de pontes de sulfetos, que variam em quantidade e posições entre as diferentes classes de anticorpos. Além disso, ambas as cadeias possuem uma região variável e outra constante. O domínio variável confere especificidade ao anticorpo. O sistema imune é composto por dois tipos de imunidade que trabalham em cooperação, chamado de imunidade inata, natural, e imunidade específica. A imunidade inata corresponde à primeira linha de defesa contra agentes infecciosos. Seus componentes estão presentes desde o nascimento. Inato significa nascido com, e por isso é também chamado de imunidade natural. Esta imunidade consiste de barreiras epiteliais, células especializadas e enzimas que bloqueiam a entrada de micro-organismos. Alguns exemplos são os tecidos epiteliais, pele, que reveste a superfície externa e interna do nosso corpo, como as células fagocíticas, como as naturais killer, os macrófagos, as enzimas lisozima presentes na saliva e na lágrima, que possuem a propriedade de degradar a parede celular das bactérias. É importante enfatizar que as ações da imunidade inata não são específicas, isto é, elas atuam independentemente do tipo de patógeno, seja ele vírus, fungos ou bactéria. Já a imunidade adquirida é composta por linfócitos, células especializadas em reconhecer o antígenos. Quando as barreiras da imunidade inata não são suficientes para conter o patógeno, ele consegue atingir os órgãos linfóides, onde será reconhecido pelos linfócitos de uma maneira específica. Existem dois tipos de imunidade adquirida: imunidade humoral, coordenadas pelos linfócitos B, células produtoras de anticorpos, compostas de glicoproteínas, estão presentes no sangue e nas mucosas e agem contra patógenos extracelulares, bloqueando a entrada destes nos tecidos conjuntivos. Imunidade celular é mediada pelos linfócitos T, cujo alvo é eliminar patógenos intracelulares. Os linfócitos T ativam as células fagocíticas para eliminar os patógenos por elas fagocitados. Existem alguns linfócitos T que possuem capacidade de destruir qualquer tipo de célula que abrigue um patógeno em seu citoplasma. A especificidade e a memória imunológica são duas características importantes da imunidade adquirida. Na especificidade, os linfócitos T possuem receptores que fazem um reconhecimento específico para antígeno distinto. Na memória imunológica, observou-se que, a partir de exposições repetitivas de determinado antígeno, as respostas imunes se tornavam mais acentuadas. As células do sistema imune derivam de células-troncos hematopoéticas da medula óssea e são inúmeras. Muitos acreditam que existe somente um tipo de células imunológicas, mas para cada risco ou ameaça ao nosso organismo,
existe um anticorpo que atuará com mais especificidade no combate e proteção ao antígeno. Lembrando, antígenos são agentes infecciosos, como vírus, bactérias e outros. Os conhecidos glóbulos brancos ou leucócitos são as células de defesa do organismo que destrói os agentes estranhos, por exemplo, as bactérias, os vírus e as substâncias tóxicas que atacam o nosso organismo e causam infecções ou outras doenças. Porém, os glóbulos brancos são apenas um dos muitos agentes de defesa do nosso organismo. Um forte abraço a todos. Se inscrevam no canal para novos vídeos e até o próximo vídeo.